Caros irmãos, queridas irmãs, na próxima quarta-feira começa o tempo sacrossanto da Quaresma, tempo de penitência e de reconciliação, tempo de purificação. E o Evangelho deste sexto domingo do tempo comum nos ajuda a nos prepararmos para viver o tempo da Quaresma. É o último domingo antes da Quaresma. E nós temos aí o relato da cura de um leproso. Na primeira leitura, tirada do livro do Levítico, a lei que regulamentava o modo como deviam ser tratados, como deviam lidar com a situação da lepra. Mas o curioso é que o salmo responsorial, que está ligado à primeira leitura, que por sua vez está ligado ao Evangelho, o salmo diz: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Então, o Salmo apresenta para nós um pecador que se reconhece como tal diante de Deus, confessa os seus pecados, arrependido e é perdoado. Feliz o homem que foi perdoado, porque justamente a lepra, já para as pessoas no tempo de Jesus e também para nós hoje, é uma alegoria, é uma imagem do que é o pecado. Embora naquele tempo a situação fosse um pouco mais difícil. Então, se a gente lê o livro do Levítico, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Está lá no Pentateuco. E se você for ler o livro do Levítico, você vai perceber que é um livro de normas. É um livro de regras, de leis, que regulamentam festas, o culto, questões civis também. É a lei de Moisés, como a gente sabe, né? Os judeus identificavam ali no Pentateuco, na Torá, 613 normas, prescrições, leis. Além dos mandamentos, nós temos outras também que, claro, para nós cristãos caducaram, não servem mais, porque permaneceram as leis morais, os 10 mandamentos, mas as leis civis e religiosas do Antigo Testamento para nós não servem mais. Ocorre que havia várias situações que tornavam uma pessoa impura, mas essa impureza é uma impureza ritual. Então aquele que estava impuro não podia entrar no templo, não podia participar do culto, oferecer sacrifício, porque ele estava impuro, para não contaminar o lugar sagrado. E havia várias situações. Então, por exemplo, a mulher durante os dias da menstruação, ou depois de dar à luz, quando alguém tocava num morto, ou se entrasse num cemitério, ou na casa de um pagão. Lembrem-se lá, São João no seu evangelho diz que quando Jesus estava sendo julgado, os sacerdotes não queriam entrar no palácio de Herodes para não ficarem impuros, para poderem comer a Páscoa. Então era uma pureza ritual. Por isso toda aquela prescrição de lavar as mãos, o modo correto de lavar vasilhas, copos e assim por diante. E o leproso também ficava impuro ao contrair essa doença, mas a situação dele era pior, porque a lepra, até cerca de 100 anos atrás, antes da descoberta dos antibióticos, da penicilina, a lepra não tinha cura. É uma doença incurável
e uma doença extremamente contagiosa. Então, para nós, quando a gente lê, parece uma coisa muito cruel o que se fazia com os leprosos, mas não havia outra maneira. A gente viu aí na época da pandemia, né, as pessoas trancadas dentro de casa e com medo de irem na casa um do outro, e a pessoa que ficava diagnosticada com o Covid, trancada dentro do quarto e passando comida ali pela porta, sem muito contato, de máscara, luva, etc. Imaginem, a lepra naquela época era uma doença sem cura, muito contagiosa. Era necessário separar a pessoa da comunidade, da sociedade. E daí o leproso não podia entrar mais na cidade, então ele perdia o convívio com as pessoas que ele amava, seus familiares, seus amigos. Ele não podia mais se aproximar de ninguém. Imagine só, ele nunca mais poderia receber um abraço, né? Claro, a não ser que fosse de outro leproso. Então tinha que morar fora da cidade, no deserto, numa caverna, em algum lugar distante. E se alguém se aproximasse, ele devia gritar: impuro, impuro, para avisar a pessoa para não chegar perto dele. Porque se a pessoa fosse tocada ou tocasse um leproso, ficava impura também. Ela podia ter sido contagiada. Depois, além disso, a lepra causa um sofrimento físico muito grande. A pessoa vai como que apodrecendo viva, vai se decompondo, vai ficando toda desfigurada. São feridas enormes que vão crescendo e junta bicho, junta mosca, cheira mal. A pessoa vai perdendo os membros, vai tendo que amputar dedos, mão, braço, pé. Uma doença terrível, né? Então há um sofrimento físico, um sofrimento psicológico, moral, espiritual também, porque havia a consciência de que a enfermidade física, especialmente a lepra, seria consequência de uma enfermidade espiritual. Então, se a pessoa estava com lepra, é porque ela tinha cometido algum pecado muito grave, e Deus a estava punindo, Deus a estava castigando. Ou seja, além de a pessoa sofrer fisicamente, de ela já não poder se relacionar com ninguém, ter que se manter à distância, também ela era considerada uma pessoa maldita, odiada, detestada por Deus, abandonada por Deus. E daí o livro do Levítico, que nós escutamos na primeira leitura, diz: o homem atingido por esse mal andará com vestes rasgadas, para que de longe se identificasse, os cabelos em desordem, a barba coberta, não pode nem mostrar o rosto, gritando: impuro, impuro. E nós temos aí, no mal da lepra, uma alegoria, uma imagem do que é o pecado, que nos deforma espiritualmente. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quando pecamos, ficamos desfigurados, já não dá para ver a imagem de Deus em nós. Também, assim como a gente diz, né, o leproso, assim como o cadáver, uma pessoa morta que está em decomposição, o leproso é assim, ele está vivo, mas é como se ele já estivesse morto, que é também a situação do pecador, cheira mal. É como que um morto-vivo. E daí que a impressão era muito grande, né? Já naquela época, sobretudo quando eles pensavam que se devia a um pecado que a pessoa devia ter cometido. Por isso, inclusive, o salmo é um salmo penitencial, né? É um salmo que fala do pecado, de confessar os pecados, porque todos nós sofremos dessa lepra espiritual que é o pecado. E daí esse leproso, um homem de fé, corajoso, porque vejam, se
um leproso entrasse na cidade, ou se ele se aproximasse de alguém, se ele ousasse tocar alguém, se alguém se aproximasse e ele não gritasse dizendo que era impuro, esse leproso podia ser apedrejado até a morte, pena de morte para o leproso que descumprisse essas regras sanitárias aí, né, de distanciamento social. Mas ele vai e se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus, se ajoelha e diz: se queres, tu podes, tu tens o poder de me purificar, de me curar, de me limpar. E Jesus diz: eu quero ser curado. Jesus se compadece, diz São Marcos. São Marcos descreve muito a psicologia de Jesus, seus sentimentos, suas atitudes, né? Então, como lá no domingo passado, a cura da sogra de Pedro, que Jesus se aproxima, estende a mão, segura a mulher pela mão, levanta a mulher. Aqui também ele diz: Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Então aqui o leproso estava transgredindo a lei de Moisés, se aproximando de Jesus, e Jesus está transgredindo a lei também, tocando no leproso. Ao tocar no leproso, Jesus se torna impuro também, segundo a lei. Mas na verdade é Jesus quem purifica o leproso, não é o leproso que contamina Jesus, é o contrário. Jesus toca nele e diz: eu quero. Você disse que se eu quiser eu tenho o poder. De fato, só Jesus tem o poder de nos purificar da lepra do pecado, né? Então, eu quero, fica curado. E se a gente vai ali no final do Evangelho, diz que Jesus já não podia entrar nas cidades, porque o leproso saiu contando para todo mundo, embora Jesus tenha dito para ele: não conte nada para ninguém, guarda segredo. E ele saiu contando para todo mundo, e Jesus já não podia entrar nas cidades, mas ficava fora da cidade, em lugares desertos. É como se Jesus tivesse trocado de lugar com o leproso. Então Jesus não podia entrar na cidade porque ele tinha ficado famoso. Na verdade, a gente pode entender que, na verdade, Jesus não podia mais entrar na cidade porque ele tinha tocado no leproso. Agora ele era o impuro. Ele tinha trocado de lugar com o leproso. Que é o que, se nós nos lembramos de Isaías, mais de 600 anos antes de Cristo, profetizando a respeito do Messias no Cântico do Servo Sofredor, ele diz o quê? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas nós fomos curados. E ele ainda diz assim: tão desfigurado ele estava, que nem parecia ser gente, e as pessoas desviavam o olhar, não tinha beleza para atrair o olhar. Como de fato na paixão de Jesus ele fica todo desfigurado, o seu corpo todo, a sua face, sua sagrada face, todo o seu corpo retalhados, desfigurados, para nos restaurar a beleza, para nos restaurar a imagem e semelhança de Deus que nós perdemos pelo pecado. Então, Jesus vem realizar essa função vicária de ser o nosso representante, tomar sobre si o castigo. Ele carregou sobre si as nossas rebeldias, caiu sobre ele o peso do nosso pecado. Ele assumiu o que era nosso e nos comunicou o que é dele. É o chamado bode expiatório. Todo mundo já ouviu essa expressão: fulano foi pego de bode expiatório. Lá no livro do Levítico, também, né, o mesmo livro que nós escutamos na primeira leitura,
explica direitinho o que é o bode expiatório. Essa expressão vem da Bíblia. Uma vez por ano, os judeus celebram, ainda hoje, o chamado Yom Kippur, que é o grande dia do perdão. É uma festa de expiação dos pecados. E um dos ritos que se fazia, que é prescrito lá no Levítico, o sumo sacerdote tomava 2 bodes e tirava a sorte. Um deles era sacrificado e oferecido a Deus, em expiação pelos pecados. O outro era trazido diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode e fazia uma oração de confissão dos pecados do povo, confessava os pecados do povo. E depois esse bode era levado para o deserto, soltavam o bode no deserto para morrer de fome, de sede, ou até atacado por algum animal selvagem, algum predador, significando que o bode estava levando consigo para longe os pecados, como um substituto. Então, impondo as mãos sobre o bode, o sacerdote estava colocando sobre ele os pecados do povo, para que ele sofresse as penas do pecado, o castigo pelo pecado. É o bode expiatório. E Jesus vem justamente para ser a vítima de expiação pelos nossos pecados, tomar sobre si, por suas chagas é que nós somos curados. E vejam que depois que o leproso fica curado, Jesus diz assim para ele: vai, mostra-te ao sacerdote, porque assim como quando a pessoa via, como a gente escutou na primeira leitura, alguma mancha no corpo que parecesse ser o mal da lepra, ela tinha que se apresentar diante do sacerdote, que o sacerdote identificava se era ou não a lepra, para então banir a pessoa. Se ela ficava milagrosamente curada, porque não havia cura pela medicina da época, só podia ser um milagre, então ela tinha que se apresentar ao sacerdote para que ele reconhecesse a cura, e a pessoa devia oferecer então um sacrifício a Deus de ação de graças, para ser reintroduzida na comunidade dos fiéis, né? Então Jesus diz: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Para nós isso significa o seguinte: vai, antes de oferecer o sacrifício, o nosso sacrifício, que é o sacrifício eucarístico, o santo sacrifício da missa, antes de se aproximar do altar, de comungar o corpo do Senhor na Eucaristia, mostra-te ao sacerdote, vai confessar o teu pecado. No sacramento da penitência e da reconciliação, nós somos curados, é um sacramento de cura. A confissão é um sacramento de cura, para curar a nossa alma da lepra do pecado, da enfermidade, da doença, do mal de todos os males que é o pecado. Primeiro, claro, nós somos lavados, purificados no batismo, como Naamã o sírio lá no Antigo Testamento, na época do profeta Eliseu, que era leproso, veio e Eliseu mandou que ele se lavasse no Jordão. Nós fomos lavados no batismo, mas depois do batismo a gente procura a confissão, se mostra ao sacerdote, expõe a tua situação, se confessa pecador, que você é impuro, né? A gente vai lá no confessionário e diz como leproso: impuro, impuro, eu sou um pecador. E o sacerdote, que é representante, que é ministro de Cristo, te cura com a absolvição sacramental. Mostra-te ao sacerdote e então se aproxima do altar para oferecer o sacrifício. A Quaresma é um tempo propício para isso. A igreja, um dos mandamentos da igreja
diz que a gente deve se confessar pelo menos uma vez por ano. Pelo menos significa que é o mínimo. Não tem máximo, aí é o bom senso, né? Mas o mínimo é uma vez por ano. O que é que significa isso? Se eu cometi um pecado mortal, eu preciso me confessar urgentemente. Não perca tempo, não espere um dia. Se você cometeu um pecado mortal, procure imediatamente se confessar, porque este é o modo ordinário de nós recebermos o perdão de Deus em relação aos pecados mortais. Se você não cometeu nenhum pecado mortal, é bastante provável que você tenha cometido pecados veniais. É necessário, é obrigatório confessar os pecados veniais para ser perdoado deles? Não, por isso é que eles se chamam veniais. Mas a igreja recomenda que a gente se confesse dos pecados veniais por devoção, porque a confissão também nos fortalece na luta contra o pecado. Então, por isso há pessoas que se confessam a cada mês, por exemplo, ou a cada 2, 3 meses, enfim, mesmo não tendo pecados mortais para confessar. E daí a igreja diz, pelo menos uma vez por ano. Se passa de um ano e eu não me confesso, então, por descumprir o mandamento da igreja, eu estou em pecado mortal, tenho que me confessar. Pelo menos uma vez por ano, se são apenas pecados veniais. Pecado mortal, a gente não fica guardando para se confessar sei lá quando. É urgente, é logo. Você está com uma doença mortal, procura logo o médico. Se você sabe que está com uma doença mortal, você não fica esperando. Você logo procura o tratamento, a cura, o remédio, né? Mas se não é pecado mortal, pelo menos uma vez por ano, mas faz bem, é como uma espécie de terapia espiritual, né? A confissão frequente. Com que frequência? Bom, aí cada um vê, cada um sabe. O tempo da quaresma é um tempo propício para isso, né? Até porque também existe o mandamento da comunhão pascal, que durante o tempo da Páscoa, pelo menos, a gente comungue. Esse mandamento parece um pouco estranho para nós hoje em dia, porque as pessoas até acham que têm direito de comungar, né, que devem comungar sempre, mas antigamente a comunhão era mais rara. E as pessoas, para comungar, precisavam da autorização do padre, e nem comungavam dentro da missa, comungavam fora da missa. De qualquer modo, a gente tem o tempo pascal para comungar, né, para cumprir o mandamento da comunhão pascal. Não precisa ser necessariamente no dia da Páscoa, mas, enfim, o fato é que a quaresma é tempo de purificação, de expiar os pecados, pela penitência que nós fazemos, né? Cada um aí já deve pensar, se não pensou ainda, como é que eu vou viver bem a quaresma? Rezar mais, rezar melhor. Não só rezar mais, mas rezar melhor, com mais devoção, com mais atenção. Fazer algumas penitências, mortificar a nossa carne, né? Fazer esses pequenos atos de amor para Deus, essas pequenas renúncias, que nós chamamos de penitências. Frequentar o sacramento da penitência, que é a confissão. E, sobretudo, pedir a Deus a contrição interior, que é o arrependimento. A penitência interior, que é a contrição do coração. O arrependimento pelos nossos pecados. Então, peçamos a Jesus que nos conceda a graça de viver uma boa e santa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.